Agora você é uma força das trevas. Você pode vencer aqueles discípulos de elite da força das trevas na seita externa? Jian entendeu. Entre os líderes seniores da seita Wangtian, alguns anciãos o apoiam e alguns anciãos têm dúvidas sobre ele. Então, ele deveria lutar por isso? Jian pensou sobre isso e decidiu que deveria lutar por isso. Está relacionado à cota da piscina de transformação de sangue, então Jian não pode ficar indiferente. Mestre Zhao Eita disse uma vez que na seita Wangtian, você deve lutar por isso. Jian, deve haver notícias em alguns dias, espere um pouco. Xia Hong está obviamente mais informado. Ok, vou esperar um pouco mais. Jian acenou com a cabeça. De fato, a questão de saber se Jian deveria representar a seita externa da seita Wangtian para participar da Aliança das Sete Seitas causou grande controvérsia entre os principais líderes da seita Wangtian. Alguns anciãos o apoiam, enquanto outros se opõem. Ainda não há conclusão final. A atitude do mestre da seita Yuan Ventin é muito importante. No final, Yuan Ventin expressou sua posição pessoalmente. Anciãos, sua oposição a Jian nada mais é do que suas dúvidas sobre a força de Jian. Então este assunto será fácil de lidar. A seita externa já não selecionou os 10 melhores discípulos de elite? Deixe Jian ir e deixe os 10 melhores discípulos de elite experimentarem. Ficará claro rapidamente se Jian pode fazer isso ou não. O mestre da seita falou, e muitos anciãos assentiram secretamente. Esta é realmente a verdade. Somos todos guerreiros. Quer possamos fazer isso ou não, apenas experimente. Não há necessidade de discutir. Este assunto será arranjado por mim pessoalmente. Muitos anciãos assentiram. O mestre da seita irá organizá-lo pessoalmente, e eles só precisam observá-lo quando chegar a hora. Os principais líderes da seita Wangtian tomaram uma decisão. O mestre da seita Yuan Ventin olhou na direção de Jian com olhos profundos. Os anciãos não sabem o segredo da Torre do Céu Desolado. Os gênios que podem passar pela Torre do Céu Desolado recebem o sangue da fonte e o método de cultivar o corpo sagrado adquirido. Com sangue e corpo sagrado, você não pode ganhar a competição da Aliança das Sete Seitas. Yuan Ventin balançou a cabeça. Ele estava naturalmente muito confiante em Jian. Apenas ele e alguns dos anciãos supremos conheciam o segredo da Torre do Céu Desolado. Os forasteiros só pensavam que aqueles que passavam pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado eram os gênios inigualáveis da seita Wangtian e seriam cultivados intensamente. Mas, na verdade, os guerreiros que passaram pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado há muito são os objetos da inspeção da Torre do Céu Desolado e estão destinados a ter grandes oportunidades. Sangue e corpo sagrado por si só são suficientes para se orgulhar do mesmo nível. Eu não sei o que é o sangue de Jian. E o corpo sagrado adquirido dado pela Torre do Céu Desolado, não sei por que Jian não entrou. Bem, vamos ver por nós mesmos. Yuan Ventin deu um passo à frente e desapareceu no corredor em um instante. Na caverna de Jian. Ele tomou pílulas de essência renal para exercitar os rins. Agora ele só precisava de força nos rins para praticar sua magia dos 5 elementos. Quando chegar a hora, o poder dos 5 elementos será extremamente aterrorizante. Pelo menos não será mais fraco do que os 10 pontos fortes em um de Mindin. Jian. De repente, uma voz familiar veio aos ouvidos de Jian. Mestre da seita. Jian ficou surpreso. A voz veio de fora da caverna. Ele imediatamente abriu a caverna. Com certeza, o mestre da seita Huangtian, Yuan Ventin, estava do lado de fora. Mesmo o mestre da seita não poderia invadir a caverna do discípulo à vontade. Discípulo cumprimenta o mestre da seita. Jian saudou. Yuan Ventin. Ele tinha visto Yuan Ventin antes, quando ele invadiu a Torre do Céu Desolado, então ele naturalmente o conhecia. Vamos conversar lá dentro. Yuan Ventin entrou na caverna. Os dois se sentaram e Yuan Ventin olhou Jian de cima a baixo com cuidado. Havia uma pitada de surpresa em seu rosto. Você está quase no ponto de fundir os 5 elementos?
Obviamente, Yuan Ventian também ficou muito surpreso. Ele sabia que Jian Ao tinha uma alta probabilidade de se tornar um guerreiro da energia escura. Mas, ele não esperava que estivesse quase no ponto de dominar a energia escura. Afinal, Jian Ao estava praticando a magia dos 5 elementos. É o método mais difícil de praticar entre a energia escura. Jian Ao, você pode me deixar ver sua linhagem? Yuan Ventian perguntou de repente. Os olhos de Jian Ao instantaneamente olharam para Yuan Ventian. Havia uma pitada de surpresa em seus olhos. Linhagem. Jian Ao provavelmente entendeu. Yuan Ventian conhecia o segredo da Torre Wangtian. Alguém de Huang Tianzong uma vez rompeu o 9º andar da Torre Wangtian. Portanto, não é segredo que o espírito da torre dará o sangue de Kaiyuan. Jian Ao estendeu a mão. Zumbido. Uma camada de chamas apareceu vagamente em sua mão. As chamas cobriram as palmas das mãos de Jian Ao, mas as palmas das mãos de Jian Ao não tiveram efeito. O hálito quente atingiu meu rosto. Mesmo que Yuan Ventian tivesse um nível muito alto de cultivo, ele não pôde deixar de olhar. Que poder de linhagem aterrorizante, Jian Ao, que poder de linhagem você despertou? O sangue do grande sol e do corvo dourado. Sangue divino? Um olhar de horror apareceu no rosto de Yuan Ventian. Claro que ele sabe sobre sangue e o que significa sangue divino. Yuan Ventian especulou anteriormente que Jian Ao havia despertado sua linhagem e poderia ser muito poderoso. Mas eu nunca esperei que fosse realmente sangue divino? Jian Ao sacudiu o dedo. Chamar. Um raio de fogo solar verdadeiro voou instantaneamente em direção a Yuan Ventian. Yuan Ventian parecia solene. Sua força é realmente muito forte, e ele está a apenas meio passo de entrar no tão. Mas apenas esse meio passo era como um abismo natural, bloqueando-o com firmeza. Enfrentando o grande fogo verdadeiro do sol, Yuan Ventian atribuiu grande importância a ele e nunca o subestimaria. Mesmo que houvesse apenas um raio de fogo solar verdadeiro, o corpo de Yuan Ventian foi rapidamente preenchido com o denso Gang Jin. Esta é uma habilidade que apenas grandes mestres possuem. Gang Jin se espalha por todo o corpo, tornando-o invulnerável e indestrutível. Os números não significavam mais nada para o grão-mestre. Se você não pode quebrar a força do grão-mestre, então você não pode causar nenhum dano ao grande mestre. TSK. Mas o verdadeiro fogo do sol caiu sobre o Gang Jin de Yuan Ventian, e o Gang Jin de Yuan Ventian parecia estar queimado, abrindo rapidamente um buraco. Mas Yuan Ventian rapidamente mobilizou uma grande quantidade de Gang Jin para enxamear, cobrindo o grande fogo verdadeiro do sol de uma só vez. Só então esse raio de fogo verdadeiro do sol se extinguiu lentamente. Yuan Ventian ergueu o olhar e olhou para Jian Ao. Que sangue divino! Que tipo de chama é essa? O sol está muito quente. Yuan Ventian assentiu. O poder do fogo verdadeiro do sol é tão aterrorizante que até mesmo a Gang Jin do grão-mestre não pode detê-lo. Eu tenho que esperar por uma grande quantidade de Gang Jin para extinguir este fio do verdadeiro fogo do sol. Se o verdadeiro fogo do sol for suficiente em quantidade, temo que possa até matar o grão-mestre Gang Jin. Jian Ao não se comprometeu. Talvez o verdadeiro fogo do grande sol possa romper a força do grande mestre. Mas o grande mestre tem mais do que apenas força. Se o grão-mestre se esquivar com flexibilidade, não há nada que Jian Ao possa fazer. Afinal, o grão-mestre não é um alvo e pode ser queimado por Jian Ao com o verdadeiro fogo do sol. No entanto, o poder do grande fogo verdadeiro do sol é realmente aterrorizante. Pelo menos em termos de qualidade e poder, excedem muito a força do grão-mestre. Talvez apenas o poder daqueles que entraram no tão possa ser comparado com o verdadeiro fogo do sol. E o seu corpo? Yuan Ventian perguntou novamente. Sagrada Comunhão. Jian Ao ficou em silêncio por um tempo e então perguntou, mestre da seita, você conhece o segredo da Torre Wangtian? Yuan Ventian sorriu levemente e disse, claro que eu sei, este é o segredo de Huang Tianzong. Apenas o chefe da seita Wangtian e vocês, os principais gênios que passaram pelo 9º andar da Torre Wangtian, sabem disso. A Torre Wangtian não é uma questão trivial.
tem muito a ver com a nossa seita Wangtian. O fundador chegou a um acordo com o espírito da Torre Wangtian. Nós recrutaríamos gênios e os enviaríamos para a Torre Wangtian, mas a Torre Wangtian só poderia ficar na seita Wangtian. Esta é uma situação ganha-ganha. Jian Ao percebeu de repente. Entendo. Huang Tianzong conhecia o segredo da Torre Wangtian. Nesse caso, é perfeitamente normal que Yuan Wentian saiba que Jian Ao possui o método do corpo sagrado adquirido. Mestre da seita, é difícil praticar o corpo sagrado depois de amanhã. Foi apenas uma coincidência que eu tenha acabado de começar o corpo santo. O que? Você está começando com o corpo sagrado? Yuan Wentian ficou um pouco assustado e depois ficou chocado. Na verdade, sua investigação sobre a Eucaristia era apenas uma investigação de rotina. Eu só quero saber que tipo de corpo sagrado Jian Ao pratica. Quanto à introdução à Eucaristia, Yuan Wentian sabia muito bem que isso era muito difícil. Os gênios que passaram pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado no passado passaram pelo menos vários anos começando com o corpo sagrado. Calculando Jian Ao cuidadosamente, faz apenas mais de 3 anos desde que ele invadiu a Torre Selvagem. Mais de 3 anos, começando com a Eucaristia? Esse talento é o melhor da história de Huang Tianzong. Eu ainda subestimo seu talento. Se você entrou no corpo sagrado, então me sentirei mais à vontade. Jian Ao, estou aqui principalmente pela aliança das 7 seitas do Território do Sul. Esta aliança das 7 seitas do Território do Sul é incomum e foi recompensada com um lugar para a piscina de transformação de sangue. Você é um guerreiro da força sombria e pode ser considerado um discípulo da seita externa. Portanto, espero que você possa representar a seita externa na competição da aliança das 7 seitas. Se você estiver disposto e ficar entre os 3 primeiros na competição, a seita irá recompensá-lo com 100,000 pontos de contribuição. Os olhos de Jian Ao se arregalaram. 100.000 pontos de contribuição. As recompensas da seita são realmente generosas. Jian Ao precisa usar muitos recursos preciosos para cultivar o corpo sagrado. Se não houver pontos de contribuição, ele estará em apuros. Talvez ele tenha que fazer tarefas para ganhar pontos de contribuição. Mas com esses 100,000 pontos de contribuição, Jian Ao não precisa se preocupar com os recursos para cultivar o corpo sagrado por enquanto. Além disso, ele também pode ir para a piscina de transformação de sangue para aprimorar seu sangue divino do Corvo Dourado do Sol. Onde posso encontrar coisas tão boas? Os discípulos seguem os arranjos da seita. Jian Ao concordou. Bom. No entanto, alguns anciãos da seita ainda não estão convencidos de sua força. Se você quer representar a seita externa na competição da Aliança das 7 Seitas, você deve primeiro mostrar alguma força e pelo menos convencer os discípulos de elite da seita externa. Jian Ao entendeu. Isso é para pedir que ele vá à seita externa para chocar os discípulos de elite da seita externa. O discípulo entende. Então siga-me até a porta externa. Jian Ao acenou com a cabeça. Então, ele seguiu o líder da seita, saiu da caverna e correu em direção ao portão externo. Neste momento, os 10 discípulos de elite da seita externa de Huang Tianzong estavam um pouco confusos. Esses 10 principais discípulos são os 10 discípulos mais fortes da seita externa que foram recentemente selecionados por meio de triagem. Todos eles passaram 5 níveis e mataram 6 generais, e se destacaram entre os muitos discípulos externos. Eles sabiam há muito tempo que participariam da aliança das 7 seitas. No entanto, a propriedade do irmão mais velho ainda não foi decidida. Big Brother é um título. O irmão mais velho ou irmã mais velha da seita externa refere-se à pessoa número 1 da seita externa. Do lado de fora, o irmão sênior e a irmã sênior da seita externa são os rostos da seita externa de Huang Tianzong, e eles representam Huang Tianzong. Nesta competição de aliança de 7 seitas, o irmão mais velho definitivamente será selecionado. Mas desta vez, Lu Yang, o mais forte entre os 10 melhores discípulos de elite, estava realmente no mesmo nível dos outros, e não havia lacuna absoluta. Portanto, os outros 10 principais discípulos não estavam completamente convencidos de Lu Yang.
Portanto, a propriedade desse irmão mais velho ainda não foi decidida. Lu Yang não estava com pressa. Mesmo que não haja muita diferença entre outros discípulos e ele. Mas quem é seu oponente entre a seita externa? Não. Absolutamente ninguém na seita externa é seu oponente. Mais cedo ou mais tarde, o título de Big Brother cairá sobre sua cabeça. Diácono, posso perguntar por que você nos chamou aqui desta vez? Sim, estou praticando uma habilidade de artes marciais e me preparando para brilhar na competição da Aliança das Sete Seitas. Eu também estou fortalecendo meu cultivo. Esses 10 discípulos de elite estavam todos um pouco insatisfeitos. Invocá-los de repente atrasou seu tempo de cultivo. O diácono olhou para os 10 discípulos de elite e disse em tom calmo: esta é uma ordem emitida pessoalmente pelo mestre e pelos anciãos para determinar a propriedade do irmão mais velho da seita externa. O que? Você quer confirmar a propriedade do irmão mais velho? Entre a seita externa, nós 10 somos os mais fortes. Receio que o irmão mais velho só possa escolher entre nós 10. Lu Ying é provavelmente o mais forte. Isso não é necessariamente verdade. Recentemente, fiz um avanço em uma habilidade de artes marciais. Se eu lutar com Lu Ying novamente, é difícil dizer quem vai ganhar e quem vai perder. Os 10 discípulos de elite estão todos ansiosos para tentar. Obviamente, todos eles têm ideias sobre o título de Big Brother. Isso também é normal. Por que entre os discípulos dessa seita externa não há ninguém que possa realmente esmagar outros discípulos? Nem Lu Yang. Quando o diácono viu esses discípulos conversando, um sorriso apareceu em seus lábios. Ele sabe um pouco sobre a história interna. Eu sabia que desta vez o irmão sênior da seita externa iria voar. Não do portão externo. Mas quem é? O diácono realmente não sabe. Ele também é muito curioso. Quem pode se tornar o irmão mais velho da seita externa por via aérea? O ancião chegou. Muitos anciãos, até mesmo anciãos da seita interna. Tantos anciãos estão aqui, todos pelo título de irmão mais velho? Os 10 principais discípulos de elite estavam ainda mais animados. Esses anciãos são todos grandes mestres e têm uma posição muito importante em Huan e Tianzong. Se eles puderem ser favorecidos pelos anciãos, eles poderão voar para o céu. Uau! Os anciãos vieram um após o outro. O mestre da seita ainda não está aqui. Eu não sei se a pessoa escolhida pelo mestre da seita é boa ou não. Você saberá em breve, se puder. Se você não conseguir convencer nem mesmo os 10 melhores discípulos da seita externa, então você não será capaz de me representar, Seita Huangtian, na competição da Aliança das Sete Seitas. As palavras desses anciãos deixaram os 10 discípulos da seita externa um pouco assustados. Eles eram todos pessoas inteligentes e rapidamente deduziram algumas crenças-chave das poucas palavras dos anciãos. Aposto que alguém transportado pelo ar para a seita externa se tornará o irmão mais velho da seita externa. No entanto, além deles, entre todos os discípulos de Huan Tianzong, quem mais é mais forte do que eles? O mestre da seita está aqui. De repente, 2 figuras rapidamente chegaram à porta externa. Uma figura é o líder da seita. Outra figura atraiu a atenção de todos. Yuan Ventian viu muitos anciãos e acenou com a cabeça um por um. Então ele olhou para Lu Ying e outros 10 principais discípulos de elite da seita externa. Vocês são os 10 discípulos mais fortes da seita externa. No entanto, essa competição de aliança de 7 seitas é extraordinária. Nós, a seita Huangtian, não podemos nos dar ao luxo de perder nada. Portanto, contratei Jian Ao para se tornar o irmão mais velho da seita externa. Você tem alguma objeção? Shua. Assim que Yuan Ventian terminou de falar, seus olhos caíram instantaneamente sobre Jian Ao. Como esperado, é ele, o gênio inigualável que rompeu o 9º andar da Torre do Céu Selvagem, Jian Ao. Ele realmente saltou de paraquedas em nossa seita externa e se tornou o irmão mais velho da seita externa? Jian Ao é um discípulo da seita interna, mas agora ele veio para a seita externa para se tornar nosso irmão sênior da seita externa. Quanto ele nos despreza! Os 10 principais discípulos de elite da seita externa se entreolharam, suas expressões escurecendo.
Eles só usaram se comunicar em sussurros. Especialmente Lu Yang, ele era o número 1 na competição da seita externa. Originalmente, esperava-se que ele se tornasse o irmão mais velho externo, mas agora Jian o pousou no ar. Lu Ying estava naturalmente insatisfeito. De acordo com as regras da seita externa, você deve tomar a iniciativa de lutar por tudo. Portanto, Lu Yang não obedeceu à ordem só porque era o arranjo do mestre da seita. Em vez disso, ele disse: Mestre da seita, de acordo com as regras da seita externa, se você quer se tornar o discípulo sênior da seita externa, você deve ter a força para derrotar todos os discípulos da seita externa. Nós somos os 10 principais discípulos da seita externa e podemos representar os discípulos da seita externa. Portanto, ousamos pedir conselhos ao irmão sênior Jian. Nenhum dos outros discípulos externos refutou. Isso é realmente o que eles queriam dizer. Você quer que eles aceitem Jian como o irmão mais velho externo sem lutar? Isso é simplesmente impossível. Yuan Ventin acenou com a cabeça e disse: Ok, vamos seguir as regras. Jiao, o que você acha? Jian olhou para os 10 melhores discípulos da seita externa. Ele entende o que a outra pessoa está pensando. Ele teve que convencê-los. Neste momento, Jian não podia ser humilde. Ele tem que vencer. Você também tem que ganhar lindamente. Mestre da seita, eu não tenho nenhum problema. No entanto, espero que todos os 10 se reúnam. Jian disse calmamente. Mas apenas essas palavras fizeram com que os 10 principais discípulos externos ficassem com raiva. Afinal, já era um insulto 10 deles se reunirem. Quem você está desprezando? Mesmo os discípulos Wajin da seita interna não se atreveriam a dizer palavras tão grandes. Mas o mestre da seita sorriu levemente e disse: Ok, Lu Yang, vamos subir juntos, todos os 10. E você não precisa se preocupar, apenas use os meios que tiver. Comigo e com muitos anciãos aqui, nada vai acontecer. Ok, então vamos agir juntos, irmão sênior Jian, estou ofendido. Embora Lu Yang estivesse um pouco zangado em seu coração, ele não demonstrou. O mesmo vale para os 10 principais discípulos da seita externa. Embora todos eles pensem muito bem de si mesmos e tenham ficado irritados com as palavras de Jiao de vamos juntos, eles não são descuidados. Em vez disso, ele foi muito cauteloso. Se dissermos que 10 pessoas agem juntas, isso realmente significa que 10 pessoas agem juntas. Jian nunca teria chance de derrotá-los um por um. Afinal, embora Jian não usasse o Ajin, ele ainda conseguiu passar pelo 9º andar da Torre do Céu Selvagem. Ninguém realmente subestimaria Jian. Mestre da seita, você sabe de uma coisa? Mesmo que Jian rompa o 9º andar da Torre do Céu Desolada, ainda será difícil lidar com os 10 discípulos da seita externa ao mesmo tempo, certo? Sim. Embora não haja discípulos particularmente destacados entre os 10 melhores discípulos da seita externa este ano, eles não são pessoas comuns que podem se destacar entre a seita externa. Jian não é uma pessoa poderosa. É difícil derrotar os 10 melhores discípulos da seita externa ao mesmo tempo. Os anciãos são todos mensageiros. Yuan Ventin apenas sorriu e disse: Anciãos, por favor, sejam pacientes. Descobriremos depois que você der uma olhada. Yuan Ventin manteve isso em segredo e não explicou diretamente. Ele provavelmente conhece a confiança de Jian. Ele tem sangue divino e corpo santo. O que significa derrotar os 10 principais discípulos da seita externa ao mesmo tempo? Mesmo o guerreiro Ajin não era páreo para Jian. No entanto, Yuan Ventin realmente queria ver como Jian responderia? Habilidade é habilidade. Mas também é muito importante ser capaz de demonstrar suas habilidades em combate real. Faça isso! Lu Yang se moveu. Ele assumiu a liderança no ataque a Jian. O movimento de Lu Yang é muito rápido. Até mesmo a pessoa inteira correu em direção a Jian como um fantasma. Além disso, os outros 9 discípulos externos também deram as mãos ao mesmo tempo. Todos lançaram ataques em direções diferentes. Kang! Uma luz de espada aterrorizante disparou para o céu. A lâmina afiada faz as pessoas se sentirem geladas.
Esta é obviamente uma esgrima muito inteligente. Quando você desembainhar uma espada, verá sangue. Havia também a técnica da espada, que instantaneamente se transformou em uma grande rede, cobrindo Jiao nela. O fio afiado da espada parecia esfaquear Jiao em uma peneira. Independentemente das habilidades com a espada ou com a espada, todas são habilidades superiores em artes marciais, todas imprevisíveis. Sob tais circunstâncias, para não mencionar os guerreiros da Força das Trevas, até mesmo os guerreiros Huajin provavelmente estariam em apuros. Estes são os 10 principais discípulos da seita externa. Nenhum dos incontáveis discípulos externos que foram mortos era fraco. Bom, enfrentando essa ofensiva aterrorizante, Jiao não entrou em pânico, mas se sentiu animado. Desde que começou a praticar artes marciais, ele teve muito poucas oportunidades de combate real. A experiência é muito menor do que a desses 10 principais discípulos da seita externa. Ele ainda tem muito poucas habilidades em artes marciais. Existem apenas 2 artes marciais. No entanto, 2 artes marciais são suficientes. Jiao enfrentou a terrível luz da espada, e o ataque de Lu Ying também estava próximo. Mas Jiao apenas sorriu levemente. Então, ele ficou com as mãos atrás das costas, como um pequeno adulto, e deu um passo leve. Sou voz. Em um instante, Jiao desapareceu. O quê? Os olhos de Lu Yang estavam vazios. Onde está Jiao? Não apenas Lu Yang, mas também os outros 9 discípulos externos, todos abriram os olhos. Jiao desapareceu? Ele desapareceu de sua vista. Como ele poderia desaparecer na frente de todos? Atrás dele. Todos se viraram e, com certeza, Jiao estava atrás deles. Então, os 10 grandes discípulos se viraram e correram em direção a Jiao novamente. No entanto, eles ainda não podiam tocar em um canto das roupas de Jiao. No entanto, desta vez eles viram claramente como Jiao desapareceu. Jiao deu um passo e estava a mais de 3 metros de distância. A pessoa inteira viajou entre os 10 grandes discípulos externos como se estivesse dando um passeio tranquilo no jardim. Que tipo de movimento corporal é esse? Parece comum. Por que não consigo alcançá-lo? Devagar? Como posso dizer que está lento? É muito rápido. Este trabalho de pés é um pouco como o trabalho de pés de perseguição da Lua, mas é muito mais poderoso do que o trabalho de pés de perseguição da Lua. Que tipo de trabalho de pés é esse? Os 10 discípulos externos se entreolharam em choque. No entanto, esses 10 discípulos externos não sabiam o que eram, mas os anciãos e o mestre da seita Yuan Ventian que estavam assistindo à batalha viram as pistas de relance. Trabalho de pés de perseguição da Lua. Este é o trabalho de pés de perseguição da Lua. E, se não me engano, deve ser o trabalho de pés do reino perfeito que persegue a Lua. Jiao já compreendeu o verdadeiro significado. Sim, este é realmente o trabalho de pés de perseguição à Lua. Além disso, eu não esperava poder ver o verdadeiro significado do trabalho de pés perseguindo a Lua novamente, encolhendo o passo em uma polegada. Encolhendo o passo em uma polegada. Com este verdadeiro truque de significado, Jiao é quase invencível depois de entrar no tão. Gênio! O talento de Jiao é inimaginável. Mesmo gênios que passaram pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado nas gerações passadas provavelmente não são tão bons quanto Jiao. Afinal, eles não conseguiam compreender o verdadeiro truque do significado quando tinham a idade de Jiao. Infelizmente, este é um conjunto de footwork. É apenas um trabalho de pés. Mesmo que seja perfeito, só pode tornar-se invencível. É difícil derrotar os 10 discípulos externos. A palestra dos anciãos não evitou ninguém. Portanto, os 10 discípulos externos também ouviram a discussão dos anciãos. Todos ficaram chocados. O trabalho de pés perseguindo a Lua é perfeito? O verdadeiro significado do movimento é encolher o passo em uma polegada. Este Jiao não atingiu o nível de Huajin, mas ele realmente compreendeu o verdadeiro significado do trabalho de pés em busca da Lua? Como podemos lutar contra ele? Os 10 grandes discípulos se entreolharam perplexos.
Neste momento, eles já sabiam em seus corações que era quase impossível derrotar Jian Ao. Eles também eram os principais discípulos da seita externa. Eles eram até muito talentosos em artes marciais. Muitas pessoas praticaram artes marciais com perfeição. Mas quanto mais eles sabem como é difícil aperfeiçoar as artes marciais. Eles não viam nenhuma esperança de aperfeiçoar as artes marciais. Inesperadamente, Jian Ao realmente praticou artes marciais com perfeição. Esse talento é realmente aterrorizante. Lu Yang cerrou os dentes e disse friamente: Irmão Jian, se você quer se tornar o irmão mais velho da seita externa, você deve derrotar os 10 de nós e nos convencer. Se você confiar apenas no trabalho de pés caçador da lua para se esquivar, mesmo que admitamos seu talento, você não poderá nos convencer. Lu Yang usou um pouco de tática. Ele estava provocando Jian Ao novamente. No entanto, isso também era verdade. Era um enredo aberto. Era impossível convencer as pessoas apenas se esquivando com o trabalho de pés. Tudo bem. Então eu vou convencê-lo. Jian Ao respirou fundo. Estrondo. Jian Ao deu um passo à frente. Instantaneamente saltou na frente de Lu Yang. Ao mesmo tempo, Jian Ao deu um soco, como se fosse um enorme monstro tigre, de pé e do outro lado do vazio. O coração de Lu Yang tremeu. Ele parecia sentir que era tão pequeno na frente desse enorme monstro tigre. Ele só podia observar o punho de Jian Ao. 10 forças combinadas em uma. Jian Ao usou todo o poder de Min Jin. Rugido. Houve um rugido fraco de um tigre. O verdadeiro significado do punho de tigre: o tigre ruge nas montanhas. O poder das 10 forças combinadas em uma instantaneamente dobrou. Lu Yang era digno de ser o primeiro discípulo da seita externa. Ele mordeu a ponta da língua ferozmente para voltar aos seus sentidos e, ao mesmo tempo, deu um soco. Os 2 punhos colidiram. O coração de Jian Ao bateu violentamente. O poder oculto do coração foi instantaneamente estimulado e correu para o corpo de Lu Yang ao longo do punho. Rachadura. Um som nítido ecoou nos ouvidos de todos. Lu Yang, o mestre número 1 da seita externa, voou para trás. Seu braço estava torcido de uma maneira estranha. Derrotado. Lu Yang foi derrotado miseravelmente. O quê? Vendo a derrota de Lu Yang, as outras 9 pessoas ficaram chocadas. Eles sabiam exatamente quem era Lu Yang. Era impossível para eles machucar Lu Yang tanto, mesmo que unissem forças. Mas Lu Yang foi realmente derrotado. Sou vós, sou vós, sou vós. Jian Ao não parou. Sua figura balançou ligeiramente, e ele usou o passo encolhendo em 1 polegada, e rapidamente veio para o lado desses discípulos externos da seita. Então foi fácil. Um soco para cada um, ninguém poderia parar o soco de Jian Ao. Antes, eles não sabiam por que Lu Yang foi derrotado tão miseravelmente. Mas depois de enfrentar o ataque de Jian Ao, eles entenderam. Poder. O poder de Jian Ao era simplesmente aterrorizante. Não só o poder das trevas é muito sinistro e difícil de se defender, mas o poder brilhante é ainda mais desesperado. O verdadeiro significado do punho de tigre. É definitivamente o verdadeiro significado do punho de tigre. Outra arte marcial perfeita. O punho de tigre é extremamente forte e masculino. O movimento final, Tiger Roaring in the Forest, pode aumentar a própria força em 50%. Mas olhando para a aparência de Jian Ao, é mais de 50%. Um guerreiro do poder das trevas com 2 artes marciais perfeitas? Não é de admirar que ele tenha conseguido passar pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado. Esse tipo de talento é definitivamente digno do título de gênio. Gênio, quanto tempo se passou desde que nossa seita Wanxian deu à luz um verdadeiro gênio? Os anciãos estavam muito animados. Eles sabiam mais informações do que os discípulos externos, então eles naturalmente sabiam o que significava o domínio de Jian Ao em 2 artes marciais perfeitas. Não apenas os anciãos estavam animados, mas até mesmo o mestre da seita Yuan Wenqian ficou um pouco surpreso.
Ele pensou que Jian iria confiar no sangue divino para derrotar os 10 discípulos externos. Como resultado, não havia necessidade de mostrar o poder do sangue divino. Apenas confiando em duas artes marciais perfeitas, ele poderia facilmente esmagar os 10 discípulos externos. Isso era algo que Yuan Ventinha não sabia antes. No entanto, Yuan Ventinha estava ainda mais feliz. Jian era sua futura semente do dom adotada pessoalmente por ele. Quanto mais forte Jian se apresenta-se e quanto maior fosse seu talento, mais orgulhoso Yuan Ventinha ficaria. Tudo bem. Há algum de vocês que está insatisfeito? Yuan Ventinha perguntou. Os 10 discípulos externos se entreolharam, olharam para o rosto terno de Jian, balançaram a cabeça e saudaram Jian respeitosamente. Reuniões, irmão sênior. Isso confirmou o título de Jian de irmão sênior. Eles estavam convencidos. Ok, deixe que suas feridas. Yuan Ventinha acenou com a mão e alguns diáconos se adiantaram para enviar os discípulos feridos. Jian não o matou e foi cauteloso. Afinal, era apenas uma competição. Ele ainda tinha que liderar os 10 discípulos para participar da competição da Aliança das 7 Seitas, e ele não poderia ser gravemente ferido. Então, Yuan Ventinha e os anciãos olharam para Jian. Havia admiração em seus olhos. Jian, você fez um ótimo trabalho. Venha, conheça os anciãos. Jian saudou os anciãos. Os anciãos também sorriram gentilmente. Embora fossem anciãos, todos eram grandes mestres. No entanto, a possibilidade de eles entrarem no tão era muito pequena. Mas Jian era diferente. Ele era uma semente do dão. Se nada inesperado acontecesse, ele definitivamente seria capaz de entrar no tão no futuro. Depois de ver Jian dominar duas artes marciais perfeitas, os anciãos não tiveram dúvidas sobre isso. Jian, siga-me. Yuan Ventinha levou Jian para uma caverna. Os dois sentaram-se um em frente ao outro. Jian, você é melhor do que eu pensava. Você nem precisa usar o sangue divino e pode derrotar os 10 discípulos externos com apenas as duas artes marciais do punho do tigre e da lua perseguindo os pés. Você não encontrou nenhuma dificuldade em entender o verdadeiro significado do punho de tigre e do trabalho de pés da perseguição da lua? Os verdadeiros significados dessas duas artes marciais são completamente diferentes, até mesmo completamente não relacionados. Yuan Ventinha perguntou solenemente. Jian pensou um pouco e então respondeu, não encontrei nenhuma dificuldade em entender o verdadeiro significado. No entanto, o verdadeiro significado de Munchausen Footwork parece ser mais profundo. Yuan Ventinha assentiu depois de ouvir isso. Sim, o trabalho de pés em busca da lua é realmente mais profundo. Este é o trabalho de pés criado pelo mestre taoísta Zhuyu, por isso é naturalmente insondável. Mestre taoísta perseguindo a lua? Jian nunca tinha ouvido falar disso. Você nem é um grão-mestre agora, e você não pode entrar em contato com os mestres do Dão. O senhor do Dão Zhuyu é uma grande existência. Jian. Ao não pôde deixar de perguntar, como ela se compara ao dono da Torre do Céu Desolado. Yuan Ventinha balançou a cabeça, o dono da Torre do Céu Desolado, não há comparação. Na verdade, o dono da Torre do Céu Desolado é muito misterioso. Mesmo o fundador não sabia quem é o dono da Torre do Céu Desolado e quão grande ele é. No entanto, a Torre do Céu Desolado tem uma centena de benefícios e nenhum dano para os gênios. De acordo com a especulação do fundador, o dono da Torre do Céu Desolado caiu, e a Torre do Céu Desolado é deixada para trás apenas para selecionar gênios e herdar o manto do dono da Torre do Céu Desolado. Eu sei que a Torre do Céu Desolado é dividida em vários estágios de testes. Você passou apenas na primeira etapa do teste. Você tem que tentar passar na segunda etapa do teste quando estiver em Dungeon. Jian perguntou, mestre, desde o estabelecimento da seita Wantian, alguém passou pelo segundo estágio da Torre do Céu Desolado? Jian sabia que algumas pessoas haviam passado na primeira etapa do teste. Mas ele não tinha certeza sobre o segundo estágio. Não. Os gênios mais incríveis da história de Huang Tianzong passaram apenas na primeira etapa do teste. Jian ficou chocado.
Huang Tianzong tem uma longa história. Como resultado, ninguém passou na segunda etapa do teste da Wild Sky Tower. Jian Ao sentiu vagamente em seu coração que este segundo estágio do teste poderia não ser pouca coisa. Se você cultivar o poder do Elixir e começar com o corpo sagrado do grande Sol Douzan, você só pode estar qualificado para o segundo estágio do teste. Jian Ao, os gênios da seita que passaram pelo segundo estágio da Torre do Céu Selvagem também deixaram alguns registros. Algumas de suas experiências podem ser úteis para você. Esses gênios resumiram aproximadamente alguns pontos. A linhagem deve ser fortalecida para tornar o poder da linhagem mais forte. Artes marciais poderosas devem ser praticadas e as artes marciais da alquimia devem ser aperfeiçoadas. A última coisa é o corpo santo. Tente melhorar o corpo sagrado o máximo possível. Quanto mais forte, melhor. Somente alcançando esses 3 pontos é possível passar na segunda etapa do teste da Wild Sky Tower. Jian Ao manteve essas palavras em mente. Esta é a experiência dos gênios de Huang Tianzong. Obrigado, mestre da seita. Jian Ao também sabia que esta era a mensagem dada a ele intencionalmente pelo líder da seita. Jian Ao, você é um discípulo da minha seita Huang Tian, e como sua futura semente Tão, eu, a seita Huang Tian, naturalmente terei um forte apoio. Eu também estou ciente do conflito entre você e Leng Yui. No entanto, devido às regras da seita, não podemos intervir diretamente. Mas não se preocupe, a seita alertou Leng Yui para não usar nenhum meio clandestino fora das regras. Os olhos de Jian Ao brilharam. Isso é um tanto inesperado. Pensando nisso agora, Leng Yui parece não ter feito nada, exceto ser um covarde. Jian Ao pensou que Leng Yui não ousava. Mas agora parece que foi a seita que interveio. Não use meios clandestinos. Isso é muito importante. A seita claramente protegia seu gênio. No entanto, métodos secretos não podem ser usados, mas a seita não interferirá com outros métodos verticais e frontais. Por exemplo, esta reunião das 7 seitas é realizada em Daqian e é organizada pela família real Daqian. Se Leng Yui quiser dificultar as coisas, ele arranjará oponentes mais poderosos para você na competição. Mas isso é tudo. Jian Ao entendeu. Não se preocupe, mestre da seita. Uma vez que é para a honra da seita, não importa quem seja o oponente, o discípulo irá derrotá-los um por um. No entanto, este discípulo tem um pequeno pedido. Eu me pergunto se o mestre da seita pode concedê-lo. Que pedido? Se este discípulo conquistar as outras 6 seitas e ganhar o primeiro lugar na competição, a linhagem do meu mestre Zhao Eita pode retornar a Huang Tianzong? Jian Ao disse. Uma linhagem da família Zhao. Yuan Ventian ponderou por um tempo e então disse com um sorriso, na verdade, a linhagem da família Zhao não era um grande problema no início. Acontece que o ancestral da família Zhao que entrou no taoísmo fez algumas coisas erradas, mas o ancestral da família Zhao já foi punido. No entanto, este assunto envolve outro ancestral taoísta, então a família Zhao não pode retornar a Huang Tianzong. Mas se você se tornar uma semente taoísta um dia, não haverá problema. Os olhos de Jian Ao brilharam. Semente do Tão. Jian Ao lembrou que Yuan Ventia mais uma vez prometeu a ele que, desde que ele pudesse entrar em Huajin dentro de 10 anos, ele se tornaria semente do Tão de Huang Tianzong. É tão simples trazer a família Zhao de volta para Huang Tianzong? Jian Ao não podia acreditar. Jian Ao, você pode ter subestimado o status da semente do Tão. O status da semente do Tão em toda a seita Huang Tian perde apenas para o ancestral da semente do Dão. Em teoria, a semente do Tão está realmente no mesmo nível que eu, o líder da seita. Todos os recursos da seita Huang Tian devem ser totalmente supridos com a semente do Tão. Você pode entender isso como usar a força de toda a seita para apoiar o taoísmo. Mesmo se você for um ancestral no reino do Dão, você geralmente dará rosto a Daoshun. Afinal, é muito provável que Daoshun também seja uma pessoa forte no reino do Dão no futuro. Jian Ao percebeu de repente. Ele realmente subestimou a importância de Tão Cid. Eu também pensei que as sementes do Tão eram tratadas melhor do que os verdadeiros discípulos. Mas ele é um discípulo, afinal. Mas na realidade?
O taoísmo não é tão simples quanto ser um discípulo. Essa é a verdadeira classe central de Huang Tianzong. Ele está no topo de Huang Tianzong. Dando mais um passo, se você puder entrar no reino taoísta, poderá ser chamado de seu ancestral. O discípulo entende. Nesta competição de aliança de 7 seitas, os discípulos farão o possível para vencer. Jian Ao disse com confiança. Posso ter certeza de sua força. No entanto, não podemos subestimar os discípulos das outras 6 seitas. Jian Ao acenou com a cabeça. Ok, apenas espere em silêncio. Se partirmos, avisaremos você com antecedência. Yuan Ventin acenou com a mão. Jian Ao imediatamente se levantou para se despedir e deixou a caverna do mestre da seita. Semente do Tão. Jian Ao murmurou em voz baixa. Desta vez, Jian Ao aprendeu sobre a importância da semente do Tão com o líder da seita e, naturalmente, ele estava ainda mais ansioso. Além disso, é mais fácil para ele se tornar um taoísta do que outros discípulos. Leva apenas 10 anos para cultivar o Ajin. Agora, mais de 3 anos se passaram e ainda faltam mais de 6 anos. Para Jian Ao, havia muito tempo. Além disso, sua habilidade divina dos 5 elementos agora só carece de energia renal para ser capaz de unir os 5 elementos em um, atingindo assim verdadeiramente o pico da energia escura. Nesse momento, você pode tentar unificar o interior e o exterior e cultivar sua energia. No entanto, você também deve obter a cota para a poça de sangue. Pode fortalecer rapidamente a linhagem e aumentar o poder da linhagem. Também ajudará na segunda etapa do teste da Wild Sky Tower no futuro. Jian Ao sabia muito bem que a maior oportunidade de Huang Tianzong poderia estar na Torre Wangtian. Poucos dias depois, Xia Hong veio. Jian Ao, parabéns por se tornar o irmão sênior da seita externa. Assim que Xia Hong entrou na caverna, ela parabenizou Jian Ao. Jian Ao sorriu levemente e disse, irmã sênior, como eu, o irmão sênior da seita externa, vim aqui, e como a irmã sênior não poderia saber disso? É apenas uma medida conveniente da seita. Xia Hong estava bem informado e, claro, entendeu o significado das palavras de Jian Ao. Parece que a cota do irmão júnior para a competição da Aliança das 7 Seitas está segura. Estou com muita inveja de que você possa representar Huang Tianzong na competição. Esta Aliança das 7 Seitas é o maior evento entre as 7 seitas da região sul. Incontáveis gênios podem ir para a Aliança das 7 Seitas. Xia Hong realmente invejava Jian Ao. Irmã sênior, você quer ir para a Aliança das 7 Seitas? Pode ser difícil para a irmã sênior participar da competição, mas se você apenas for observar a competição da Aliança das 7 Seitas, não deve ser um grande problema. Eu posso ir diretamente ao líder da seita para interceder. Jian Ao perguntou de repente. Xia Hong o ajudou muito. Só para observar a Aliança das 7 Seitas, não é difícil conseguir mais uma vaga. Quando Jian Ao abriu a boca, Yuan Ventin provavelmente não recusou. Afinal, o rosto ainda terá que ser dado à espécie taoísta no futuro. O irmão júnior Jian pode falar com o líder da seita? Os olhos de Xia Hong brilharam. Embora ela seja da família Qin Jianxia, ela tem certo poder em Huang Tianzong. Mas a aliança entre as 7 seitas é muito importante, e Xia Hong não pode fazer nada a respeito. Inesperadamente, Jian Ao poderia realmente falar com o líder da seita? Irmã, não se preocupe, não é grande coisa. Então é o irmão Júnior Lao. Xia Hong não recusou. Ela realmente queria visitar a Aliança das 7 Seitas. Afinal, nem todo ano há uma aliança de 7 seitas. Se você perder uma vez, a próxima vez que quiser vê-lo será vários anos depois. Jian Ao não estava apenas se gabando. Ele também não fez tudo. Depois que Jian Ao disse ao líder da seita que Xia Hong foi observar a competição da Aliança das 7 Seitas, o líder da seita concordou prontamente. Na verdade, Xia Hong não era o único que queria assistir à competição da Aliança das 7 Seitas. Mas há muitas pessoas. Eles são todos dependentes uns dos outros. Este é um assunto trivial, e Yuan Ventin naturalmente não recusará. Então Jian Ao se sentiu completamente aliviado.
Ele começou a treinar seus rins com todas as suas forças, na esperança de produzir energia renal antes da competição da Aliança das Sete Seitas, para que ele pudesse alcançar o grande sucesso da magia dos 5 elementos. Se Jian tem alguma fraqueza no mesmo nível, deve ser seu cultivo. A maioria dos oponentes de Jian está no auge de Anjin. Basta meio passo para unir o interior e o exterior e atingir o objetivo de transformar a energia. Apenas Jian não alcançou grande sucesso nas habilidades mágicas dos 5 elementos, e de fato, está um pouco atrasado em termos de cultivo. Portanto, seu cultivo Anjin ainda não atingiu a perfeição. É uma pequena falha. Mas Jian podia sentir que sua energia renal estava prestes a nascer. Talvez apenas nos últimos dias. Infelizmente, não resta muito tempo. Alguns dias depois, Jian recebeu o aviso e imediatamente foi para o salão da seita para se reunir e estava prestes a partir para Qiandu. Jian correu para o salão principal imediatamente. Há muitos anciãos e discípulos no salão. A maioria deles vai observar. O mestre da seita sentou-se no assento principal e sorriu quando viu Jian. Shua. Os olhos também caíram sobre Jian. Seja um verdadeiro discípulo, um discípulo interno ou um discípulo externo, todos eles obviamente conhecem Jian. Especialmente os discípulos internos ficaram surpresos. Jian, por que ele está aqui? A cota para participar da competição da Aliança das Sete Seitas já não foi liberada? Nossa seita interna não tem uma cota para Jian. Mesmo que Jian tenha passado pela Torre do Céu desolada, seu cultivo ainda não atingiu o nível de transformação, então é impossível para ele representar a seita interna na competição da Aliança das Sete Estrelas. Espere um minuto. Por que Jian foi ver a equipe no portão externo? Por um momento, muitos discípulos internos ficaram um pouco surpresos. Nem todo mundo está tão bem informado quanto Xia Hong. Muitos discípulos da seita interna não tinham ideia de que Jian estava lutando em nome da seita externa. Neste momento, o discípulo da seita externa Lu Yang e outros imediatamente deram um passo à frente e deram as boas-vindas a Jian na equipe da seita externa. Irmão mais velho. O irmão mais velho está aqui. Graças ao irmão sênior, nossa seita externa definitivamente ficará orgulhosa na competição da Aliança das Sete Seitas desta vez. Cada um dos 10 principais discípulos da seita externa estava extremamente entusiasmado com Jian. Na verdade, Jian não estava familiarizado com eles. No entanto, as discussões anteriores de Jian com os 10 principais discípulos da seita externa já haviam convencido os 10 principais discípulos da seita externa. Afinal, se a diferença for pequena, ainda haverá vontade de vencer e até ciúme. Por exemplo, Lu Yang era anteriormente o número 1 entre os 10 principais discípulos da seita externa. O mais forte. Mas a força de Lu Yang era limitada e os outros discípulos externos não estavam convencidos. Ele até quer superar Lu Yang. Mas Jian é diferente. Duas artes marciais perfeitas, poder de combate aterrorizante, os 10 discípulos externos uniram forças não são oponente de Jian. Quanto ao potencial. Superar Jian no futuro? Isso é ainda mais ilusório. Nem pense nisso. Jian é um gênio que passou pelo 9º andar da Torre do Céu desolado. A futura semente do Dão. Em termos de potencial e talento, mesmo os discípulos internos e os verdadeiros discípulos não ousam dizer que são mais talentosos do que Jian, muito menos eles, os discípulos externos. Jian e os discípulos externos são níveis completamente diferentes. Não importa o quanto tentem, eles não conseguem acompanhar Jian. Diante de tal gênio, ninguém ficará com ciúmes. Eles só vão pensar em fazer amizade com Jian. Portanto, embora Jian tenha caído no ar para a seita externa e se tornado o irmão mais velho, os discípulos externos foram convencidos um por um. Muitos discípulos internos perguntaram uns aos outros, e então eles souberam que Jian havia se tornado o irmão mais velho da seita externa em um piscar de olhos. Isso os deixou um pouco atordoados. Isso é considerado ajuda externa da seita externa? Não, deve ser ajuda interna. De qualquer forma, eles são todos discípulos da seita Wangtian. No entanto, eles ficaram aliviados.
Pelo menos Jiao não competiria com eles pela cota da seita interna. Eles ainda valorizavam Jiao, a futura semente do Dão, e nunca ousariam subestimá-lo. Agora que Jiao foi para a seita externa, eles estão felizes. Irmão mais novo Jian, você é incrível. Você se tornou o irmão mais velho da seita externa. Uma vez que você cultive o Ajin, temo que ninguém na seita interna seja seu oponente. Felizmente, eu sou mais velho que você, e felizmente você ainda não cultivou o Ajin. Caso contrário, como poderíamos ter a oportunidade de lutar em nome da seita interna? Todos esses discípulos da seita interna expressaram boa vontade. Afinal, Jiao e eles não têm disputas de interesse agora. Mesmo que Jiao cultive o Ajin no futuro, ele não será um discípulo da seita interna, mas uma semente do Dão, e não haverá conflito de interesses com eles. Como não há conflito de interesses, todos serão calorosos e harmoniosos. No entanto, nem todos os discípulos da seita interna são harmoniosos. Por exemplo, Jiao viu um rosto familiar. Leng Yui. Leng Yui também estava no salão. No entanto, ela não estava lutando em nome da seita interna, mas retornando a Daqian. Leng Yui não tinha expressão no rosto neste momento e parecia muito calma. Mas em seu coração, Leng Yui também ficou muito surpreso. Jiao realmente lutou em nome da seita externa? Mas enquanto Jiao for participar da competição da Aliança das Sete Seitas, será fácil. Quando ele chegar a Qiandu, haverá muitas oportunidades. Além disso, a seita Wangtian pode fazer com que Jiao, um discípulo da seita interna, se torne o irmão sênior da seita externa. As outras 6 seitas não têm práticas semelhantes? Contanto que você não tenha cultivado em Wajin, você pode ser um discípulo da seita externa. Leng Yui tem sido muito discreta desde que fechou sua caverna e se tornou uma tartaruga. Ela não estava aliviada, mas esperando por uma oportunidade. E agora, a oportunidade chegou. Jiao não se importava muito com Leng Yui. Como o mestre da seita disse, mesmo que ele fosse para Qiandu, Leng Yui só poderia usar estratégias abertas para lidar com ele, aberta e diretamente. Leng Yui não se atreveu a usar meios privados. Como não havia meios secretos, Jiao naturalmente não estava com medo. Jiao. Neste momento, Jiao ouviu a voz do mestre da seita Yuan Wentian. Esta foi uma transmissão de voz. Só ele podia ouvir. Lembre-se, não se preocupe em ir para Qiandu desta vez, e não tenha medo do perigo se você mostrar seu sangue divino e corpo sagrado. Embora as 7 seitas da região sul estejam competindo entre si, não é feroz. As 7 seitas na região sul podem até ser consideradas como uma. Além disso, as outras 6 seitas também têm gênios inigualáveis, e eles também têm muitas linhagens e corpos sagrados, que não são exclusivos de você. Na competição de artes marciais, o que você está lutando não é a vontade, mas o destino no escuro. Existem muitos gênios na história, e seus talentos são comparáveis, mas por que alguns gênios são incapazes de entrar no tão e, finalmente, presos no limiar de entrar no tão, tornando-se um punhado de terra amarela? Alguns gênios subiram ao céu, entraram com sucesso no tão e se tornaram os ancestrais da seita. A razão é muito simples, isso é sorte. A sorte no escuro, invisível e intangível, mas ela realmente existe. A batalha das artes marciais é para aquele pouco de sorte. Com sorte, você pode transformar o perigo em segurança, romper gargalos tão fáceis quanto comer e beber, e até mesmo compreender o ritmo do tão com inspiração como uma mola, como se com ajuda divina. O resto das pessoas não é tão talentoso quanto você, não é tão bom quanto você e não é tão bom quanto você em segredos. Por isso, recordo-vos que não devem esconder as vossas deficiências. No final, você perde a sorte e o caminho das artes marciais será extremamente difícil no futuro. Não importa o quão talentoso você seja, ou quão grandes sejam seus segredos, na terra da região sul, minha seita Wangtian definitivamente irá protegê-lo. O coração de Jiao ficou chocado. Ele olhou para o mestre da seita. Acontece que o mestre da seita sabe tudo. Segredo? Obviamente, Jiao tem um segredo. O mestre da seita pode ver, os anciãos da seita Wangtian podem ver. Até Xia Hong pode ver isso.
Mas ninguém mencionou isso. Afinal, quem não tem alguns segredos? O mais importante é que as palavras do mestre da seita são cheias de confiança. Huang Tianzong pode proteger Jian Ao. Jian Ao não sabe como transmitir mensagens secretas, então ele não respondeu. No entanto, ele olhou para Yuan Ventian com firmeza. O silêncio é melhor do que as palavras neste momento. Tudo é evidente. Jian Ao partiu. Ele não trouxe Dagao com ele desta vez. Tantas pessoas desceram a montanha em nome de Huang Tianzong, e foi inconveniente trazer Dagao com elas. Um grupo de pessoas optou por descer a montanha a cavalo. Guerreiros não podem voar. Mesmo que atinjam o nível de grande mestre, sua força física é extremamente aterrorizante e eles podem viajar 1000 milhas por dia, mas não podem voar. Somente depois de entrar no Tão, os guerreiros podem voar. Eles realmente têm a capacidade aterrorizante de voar e se esconder no chão. O grupo de pessoas de Huang Tianzong é liderado pelo ancião Wang Detao. Disse que este ancião Wang tem uma longa história e está quase no limite do grão-mestre. No entanto, ele nunca foi capaz de entrar no Tão. Desta vez, ele liderou a equipe descendo a montanha para participar da reunião das 7 seitas na região sul, e foi puramente para fazer uso de sua energia restante e se juntar à diversão. No entanto, com este ancião Wang liderando a equipe, contanto que eles não encontrem uma pessoa forte que tenha entrado no reino do Dão, eles estarão quase seguros e livres de preocupações. Embora haja muitas pessoas ao longo do caminho, elas são basicamente o território de Huang Tianzong. Toda vez que eles chegam a um lugar, alguém faz arranjos com antecedência, para que todos não fiquem cansados quando estiverem na estrada. Mesmo que eles deixassem a esfera de influência de Huang Tianzong e entrassem em Daqian, o governo de Daqian providenciou comida e acomodação. Não havia sensação de dormir ao ar livre ou vagar pelo mundo. Em vez disso, parecia uma área turística ao longo do caminho. Este é o benefício de contar com uma grande potência. Demorou mais de meio mês para que todos finalmente chegassem a Qiandu. O povo da família real da Qian providenciou pessoalmente para que todos, de Huang Tianzong, ficassem em um pátio magnífico. Assim que todos se acomodaram, Xia Hong sussurrou para Jian Ao, irmão mais novo, Leng Yue acabou de sair. Jian Ao não prestou atenção em Leng Yue, mas Xia Hong era diferente. Ela continuou olhando para Leng Yue. Irmã mais velha, não preste atenção. Mesmo que este seja da Qiandu, Leng Yue não se atreveria a usar alguns meios obscuros. No máximo, ela iria adulterar o cronograma da competição da Aliança das 7 Seitas. Mas mesmo assim, eu até duvido que Leng Yue não tenha esse poder. Se ela realmente tivesse esse poder, como ela poderia ser enviada para Huang Tianzong pela família real? Palavras de Jian Ao, Xia Hong também concordou. A família real da Qian é uma das 7 seitas e está no mesmo nível da seita Wantian. A família real pode treinar discípulos. Leng Yue foi enviado para a seita Wantian para praticar artes marciais. Embora houvesse algumas considerações da família real da Qian, Leng Yue deve ser um dos filhos reais marginais, caso contrário, ele não seria enviado para longe. Como Leng Yue poderia ter energia para fazer um movimento na competição da Aliança das 7 Seitas? Irmão mais novo, não seja complacente, você ainda tem que ter cuidado. Então eu vou ajudá-lo a descobrir quais mestres do poder das trevas existem nas outras 6 seitas. Então eu vou incomodá-la, irmã mais velha. Jian Ao acenou com a cabeça. Ele sabia que Xia Hong era muito bom em lidar com as pessoas. A pergunta de Xia Hong sobre os mestres do poder das trevas das outras 6 seitas permitiria que Jian Ao conhecesse a si mesmo e ao inimigo, e também seria de alguma ajuda. Na verdade, não apenas Xia Hong estava perguntando, mas as outras 6 seitas também perguntaram sobre os mestres da seita Wantian quando viram a seita Wantian chegar. Desta vez, a seita Wantian estava obviamente cheia de tópicos. Porque Jian Ao tinha apenas 13 anos. Ele parecia muito jovem. Entre os guerreiros que estão determinados a participar da competição da Aliança das 7 Seitas desta vez, Jian Ao é o mais jovem. Portanto, as 6 seitas se concentraram em descobrir informações sobre Jian Ao. No entanto, não há muitas informações sobre Jian Ao.
Não importa o quanto eles perguntassem, havia apenas algumas informações. Mas essas poucas informações fizeram com que as outras 6 seitas prestassem atenção suficiente. Montanha Kifen, uma das 7 seitas na região sul. Esta seita é um pouco peculiar. É dividido em 7 veias, o que equivale a 7 tipos de herança. Eles competem entre si. No entanto, desta vez, a Montanha Kifen chegou a um consenso. Li Qinshan foi nomeado o principal discípulo da seita externa Kifen. Qinshan, acabei de ouvir algumas notícias sobre a seita externa da seita Wangtian. Desta vez, 11 pessoas vieram da seita externa da seita Wangtian, com Jiao como o principal. Jiao é considerado um discípulo da seita interna da seita Wangtian, mas ele só tem o cultivo da energia escura. Ele foi capaz de entrar na seita interna depois de passar pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado. No entanto, para participar da competição da Aliança das 7 Seitas, a seita Wangtian deixou temporariamente Jiao saltar de paraquedas na seita externa e se tornar o irmão mais velho da seita externa da seita Wangtian. Jiao tem sido um discípulo por um tempo muito curto, mas sua força é extremamente forte. Os 10 discípulos da seita externa da seita Wangtian são todos convencidos por Jiao. Li Qinshan não mostrou nenhuma expressão quando ouviu isso. Ele apenas ergueu os olhos, olhou para outro pátio e disse calmamente, Tio Mo, na verdade, você não precisa perguntar sobre os chamados gênios das outras 6 seitas. Não faz muito sentido. Mesmo que eu tenha falhado na competição pelo Filho de Deus e tenha sido exilado para a terra selvagem da região sul, não sou comparável a esses gênios da região sul. Desta vez, na competição da Aliança das 7 Seitas da região sul, meu objetivo do começo ao fim era apenas um, que é Yan Beivu. Ela e eu somos da família do sangue divino. Nós dois falhamos na competição pelo Filho de Deus. Nós dois somos pessoas frustradas. Mas na região sul, somos os principais gênios entre nossos pares. Uma vez que usarmos o sangue divino, será difícil para nós perdermos. Então, não faz sentido você perguntar sobre os chamados gênios locais das outras 6 seitas. O tom de Li Qinshan era muito calmo. No entanto, o significado de suas palavras era extremamente arrogante. Talvez não fosse arrogância, mas ele tinha visto através de tudo. Aos seus olhos, a região sul era originalmente uma terra estéril. Que tipo de gênio poderia nascer aqui? Se ele não tivesse falhado na competição pelo Filho de Deus na família do sangue divino, como ele poderia vir para a selvagem região sul? O homem na frente de Li Qinshan franziu a testa ligeiramente quando ouviu isso. Qinshan, não subestime os gênios da região sul. Talvez você seja descendente dos deuses, com sangue divino, e você seja invencível no mesmo nível, mas uma vez que esses gênios da região sul entrem no tão, a vantagem do sangue divino não será muito. Desde que você veio para a região sul, você não quer tornar o impossível possível, esperando ter sucesso em entrar no tão sem depender de sangue. Li Qinshan acenou com a cabeça. Tio Mo, estou dizendo a verdade. Não vou subestimar os gênios da região sul. Mesmo que eles não tenham sangue, eles ainda podem ser pessoas fortes que entram no tão, mas quem pode ameaçar o sangue divino entre o mesmo nível depois de entrar no tão? Li Qinshan tem seu próprio orgulho. Seu orgulho é o sangue divino em seu corpo. Ele vem da família do sangue divino. Esta é uma marca gravada nas profundezas de sua alma. Mesmo que ele tenha sido expulso da família e fugido para a selvagem região sul, ele ainda está orgulhoso do sangue divino em seu corpo. Qinshan, diga-me honestamente, você está planejando tirar vantagem de Yan Beivu? Tio Mo perguntou. Sim. Tio Mo, fui levado para a região sul. Quer entrar no tão? É tão difícil quanto ascender ao céu. Só posso confiar em milagres. Mas se eu puder combinar com Yan Beivu, o sangue divino em nossos corpos pode sofrer algumas mudanças. Naquele momento, podemos não ser incapazes de retornar à família do sangue divino. Isso é bom para nós dois. É uma situação ganha-ganha. Por que Yan Beivu é tão resistente? Deixe-me perguntar, entre meus colegas na região sul, quem mais pode se igualar a Yan Beivu além de mim? Poderiam ser aqueles guerreiros da região sul que não têm sangue. As palavras de Li Qinshan fizeram o tio Mo franzir a testa ainda mais.
Ele sabia que Li Qingshan estava muito orgulhoso. Mas ele não esperava que ele fosse tão orgulhoso. Outros estão bem. Yan Beivu, ele também tem sangue divino e também é descendente dos deuses. Se Yan Beivu não estiver disposto, o que Li Qingshan pode fazer? Tilmon, relaxe, Yan Beivu vai concordar. Contanto que eu varra os melhores talentos das 7 seitas da região sul desta vez, Yan Beivu naturalmente entenderá que na região sul, só eu sou digno dela. Ninguém mais é qualificado. Tilmo suspirou, esqueça, depende de você. Ele seguiu Li Qingshan da família do sangue divino para a Montanha dos 7 Picos na região sul. Na verdade, era equivalente a ser exilado. Quase não há esperança de retornar à família de sangue divino nesta vida. Você só pode confiar em milagres. De qualquer forma, realmente não há mestres na região sul. Deixe Li Qingshan fazer o que quiser. Neste momento, Yan Beivu da seita Yueliua também estava ouvindo o relatório de seus subordinados. Senhorita, Jian Ao da seita Wangtian tem apenas 13 anos de idade, e ele também passou pela Torre do Céu Desolado. Eu perguntei sobre esta Torre do Céu Desolado com cuidado. Enquanto os discípulos da seita Wangtian que passaram pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado não morrerem no meio do caminho, eles basicamente conseguiram entrar no Tão. Portanto, este Jian Ao é quase a futura semente do Dão da seita Wangtian, e seu potencial é imensurável. Yan Beivu levantou a cabeça ao ouvir isso, revelando um rosto bonito. Embora esta seja a região sul selvagem, muitos guerreiros não têm nenhuma linhagem poderosa. Mas uma vez que eles entrem no Tão, mesmo que tenhamos sangue divino, não teremos nenhuma vantagem. A semente do Dão da seita Wangtian deve realmente ser tratada com cautela. Mas Jian Ao só tem potencial, afinal. Mas antes de entrar no Tão, a competição é força e, sem linhagens, é muito desvantajosa. Desta vez, na competição da Aliança das 7 Seitas, meu oponente provavelmente é apenas Li Qingshan. Embora Yan Beivu seja diferente de Li Qingshan, ele não é tão arrogante. Mas ela também sabia que as vantagens que Li Qingshan e ela tinham com o sangue divino eram muito grandes. Senhorita, aquele cara chato e arrogante? Se ele não tivesse sangue divino, ele seria um desperdício completo. Ele realmente queria se casar com você? Sonhe. A empregada parecia desprezar Li Qingshan. Ok, não se preocupe com Li Qingshan. Só precisamos obter a cota para a reserva de transformação de sangue sem problemas desta vez. Mesmo que Li Qingshan queira lutar, ainda há 2 cotas, o suficiente. Sim, senhorita. Yan Beivu olhou à distância. Essa era a direção de casa. Infelizmente, ela não pôde ir para casa. Residência da seita Wangtian. Tia Hong estava sentado na frente de Jian Ao. Ela já havia perguntado sobre a situação das outras 6 seitas. Li Qingshan? Yan Beivu. Você quer dizer que o mundo exterior pensa que essas 2 pessoas definitivamente receberão 2 cotas para a reserva de transformação de sangue? Então, outros só podem lutar pela 3ª cota, que também é a única cota. Jian Ao ficou um pouco surpreso. A competição da Aliança das 7 Seitas ainda nem começou, e há 2 cotas a menos para a reserva de transformação de sangue? Você sabe, para discípulos abaixo do nível de Wajin, existem apenas 3 pontos na piscina Washui. Existe uma história interna na competição da Aliança das 7 Seitas? É uma decisão interna? Jian Ao perguntou. Xia Hong balançou a cabeça e disse, como pode haver uma decisão interna? Isso é supervisionado pelas 7 seitas juntas, mas Li Qingshan e Yan Beivu são um pouco especiais. Disse que eles vêm de fora da região sul e têm um pouco